Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, meu nome é Aline Carvalho, eu sou pesquisadora na Universidade Federal Fluminense no programa de Cultura e Territorialidades e também professora do curso de jornalismo da Universidade Veiga de Almeida em Cabo Frio. Para mim é um prazer estar aqui na 14ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica para compartilhar com vocês a minha pesquisa Narrativas da Sustentabilidade, um olhar decolonial para a Agenda 2030. Então, eu parto nessa pesquisa de uma problematização sobre a narrativa da sustentabilidade, mais especificamente no caso da Agenda 2030, e como que isso é adequado, aderido, incorporado nos territórios do Sul Global. Entendendo que essa é uma agenda proposta pela ONU nos moldes do Norte Global, e eu me pergunto o quanto outros territórios, a partir de outras visões de mundo, outras epistemologias, lidam com esse discurso sobre a sustentabilidade. Por exemplo, eu, enquanto brasileira, né? Eu chegar numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena, falar de objetivos do desenvolvimento sustentável, metas, indicadores, faz sentido? Será que essa cosmovisão, essa forma de vivenciar a realidade dos povos originários também não trazem aportes para essa agenda da sustentabilidade que às vezes são ignorados ou que já estão sendo narrados há muito tempo e a gente não está olhando? Então a pesquisa ela se debruça um pouco sobre isso. Num primeiro momento, eu faço uma revisão de literatura sobre a criação das agendas da sustentabilidade ao longo do século XX, passando pela publicação do livro Primavera Silenciosa, lá em 1969, pela Rachel Carson, que começa a trazer um olhar do meio ambiente enquanto um ser vivo, também a ser cuidado. Depois o relatório Limites do Crescimento, em 1972, que começa a trazer pistas, né, que esse desenvolvimento ele não pode ser eterno, e que essa natureza ela não é uma fonte inesgotável de recursos. Então, nesse mesmo ano, em 1972, a ONU faz a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, que foi conhecida como Conferência de Estocolmo. Depois ela foi fazendo várias ao longo do tempo, mas eu me interesso sobre a construção desse discurso, né? Então, chegando mais ali para o fim do século, 1980, a gente tem o relatório Brandt, que foi um relatório independente, que ele pauta pela primeira vez essa disparidade entre o norte e o sul. Interessante a gente entender também como a Guerra Fria estava chegando ao fim e uma consolidação da ordem capitalista. Então, o eixo da polarização, que até então era leste versus oeste, comunismo versus capitalismo, ele se realoca na relação entre norte e sul. Então, a gente tem países industrializados no norte e, consequentemente, né, com maior poder econômico e político na geopolítica mundial, em detrimento de países do sul que estão num processo de desenvolvimento industrial tardio e, portanto, também sofrendo as consequências não apenas econômicas e políticas, mas ambientais desse chamado desenvolvimento. Então, ali em 1980, a partir desse relatório, entende-se que os países do norte, eles contribuíram de alguma forma para o que ainda não era entendido como colapso do meio ambiente, mas uma necessidade de readequar o desenvolvimento, e os países do sul, ainda nesse processo de industrialização tardia, tendo outras dinâmicas e outras responsabilidades. E aí, em 1992, a Conferência Mundial da ONU do Meio Ambiente é realizada aqui no Brasil, no Rio, a chamada ECO 92, e que foi a maior conferência até então que reuniu lideranças globais para pensar isso de um ponto de vista global geopolítico. Então, tem nessa virada do século, né, dos anos 90, depois para os anos 2000, uma virada de percepção dos papéis, inclusive da multilateralidade, que não bastava governos e empresas empreenderem esse redirecionamento do que ficou chamado, então, enquanto desenvolvimento sustentável, né, essa ideia de que era possível desenvolver com alguma sustentabilidade. No século XXI, a gente entende a importância da gente ter uma agenda que paute objetivos e metas de forma mais concreta. Então, em 2010, tem a Agenda do Milênio, que tem diversas limitações em relação à Agenda 2030. Por exemplo, foi uma agenda criada a portas fechadas, na Conferência da ONU em Nova York, onde apenas os líderes participaram.
Então, são 164 países signatários, ainda numa perspectiva de ajuda voluntária do Norte em relação ao Sul. Já a Agenda 2030, que foi criada em 2015, né? Então, quando acabou o período dos Objetivos do Milênio, que seria de 2010 a 2015, a Agenda 2030 vem criar uma nova agenda numa perspectiva mais multilateral, mais multidisciplinar, voltada a toda a humanidade e não só uma ajuda voluntária do Norte em relação ao Sul. Todos os 193 Estados-membros da ONU assinaram esse pacto dessa agenda. Então, é uma agenda que ela também foi se adequando ao longo do tempo. Mas a minha pergunta é o suficiente? E essa narrativa vem sendo incorporada por outras epistemologias e por outras formas de ver o mundo? Né? Então, eu parto desse debate da epistemologia, entendendo a epistemologia como o estudo crítico das premissas, conclusões e métodos dos diferentes ramos do conhecimento científico, das teorias e das práticas. Então, eu mobilizo conceitos como de injustiça epistêmica, da Miranda Fricker, que vai pensar os processos inegualitários na medida que você tem vozes e discursos que determinam e encontram e conferem mais poder do que outros. A noção de epistemicídio, né, e a própria ideia de epistemologias do Sul, do Boaventura de Souza Santos e Ana Paula Menezes, que desde lá de 2010 reivindicavam um olhar para o processo, inclusive colonial. Né? Então, a gente tem não só um genocídio de corpos, mas um genocídio de ideias. E daí, essa ideia de epistemicídio. O que leva também a gente a pensar, nesse processo de colonização, sobre a colonialidade do saber, que é um termo empreendido pelo peruano Alberto Quijano, que vai pensar como que o poder está impregnado não apenas na força física, mas também nas formas de conhecer e de discursar sobre o mundo. E isso leva, na América Latina, a um imaginário social, inclusive identitário. Então, eu convoco a psicóloga Silvia Lane, brasileira, para pensar alguns traços comuns desses países da América Latina que passaram por processo de colonização, de genocídio de corpos, mas também de epistemicídios, de processos de ditadura ao longo do século XX, ou seja, de censura e de mais genocídio de corpos e de ideias, e também um processo de industrialização tardia que culmina no século XXI, que começa progressista e vai caminhando para outras formas de detenção de poder, uma vez que o norte global também não se interessa por esse empoderamento. E aí, a psicóloga venezuelana Maritza Monteiro sugere o que ela chama de psicologia de comunidades, no sentido de a gente entender, do ponto de vista subjetivo e psicossocial, a incidência desse discurso nos territórios latino-americanos. Então, a partir dessa teoria decolonial e desse ponto de vista epistemológico, eu fui, junto aos meus alunos, mapear o que a gente chamou de narrativas midiáticas da Agenda 2030. Ou seja, que discursos têm sido produzidos na mídia sobre os ODS e sobre a Agenda 2030. Então, foram cerca de 50 alunos, de 2 a 3 duplas por ODS, vezes 17 ODS. Né? Então, foram alunos do curso de Mídia e Geopolítica da UF e de Ética e Legislação e Jornalismo na Veiga, que são matérias que eu ministrei. Então, como parte do trabalho deles na disciplina, foi mapear esses discursos nas seguintes categorias: imprensa tradicional, jornalismo independente, livros, artigos científicos, podcasts e redes sociais como YouTube, Instagram e TikTok. E aí, no artigo eu me debruço melhor sobre cada um dos ODS e o que a gente encontrou, mas algumas das conclusões, né, e de percepções que eu tiro desse estudo, primeiramente, o questionamento por parte dessa geração sobre o papel da ONU e o papel do multilateralismo, né? No mundo em colapso ambiental, com 2 guerras acontecendo, qual é o papel de uma agência internacional que não consegue parar esse processo? Então, eles questionaram muito esse papel da ONU, na medida também que a gente entendeu que ruim com ela, pior sem ela, ou seja, a ONU ainda tem um papel importante nessa geopolítica internacional. Outro ponto interessante foi entender também a relação entre discurso e poder e a importância do letramento midiático a partir disso. Né? Quando a gente olha quais são as abordagens da chamada mídia tradicional e as abordagens da mídia independente, a gente observa que a mídia tradicional ela traz discursos mais institucionalizados, pautas governamentais e às vezes não aprofunda tanto no problema ou na solução. Nas mídias alternativas, que acabam tendo menos alcance, a gente encontrou análises mais críticas, mais aprofundadas, inclusive trazendo um pouco das dissidências por trás
e aí a relação entre discurso e poder, no sentido de que quando uma narrativa ela é muito institucionalizada, ela neutraliza as disputas de poder que estão por trás. Então é interessante a gente pensar quem está falando o que para quem. Né? Então foi todo um trabalho de letramento midiático, da gente entender quem é esse jornalista, quem está escrevendo essa matéria foi encomendada, como funciona esse site, esse portal, quem está pagando por essa notícia. Foi interessante ver eles fazendo esse desenvolvimento. E aí a gente percebeu também que a geração Z tem uma forma de consumo midiático muito diferente das outras gerações. Então, se a gente quiser falar com essa geração, é importante a gente entender a influência algorítmica, os tempos dos discursos, outros recursos estéticos para além apenas da fala. E aí, por isso, no próximo semestre, essa pesquisa ela segue como uma pesquisação participativa junto a esses alunos, onde a gente vai fazer uma intervenção midiática concebida por eles, orientada por mim, para a gente compreender como que esse discurso pode chegar mais nessa geração Z. E aí, de uma forma geral, né, a importância de ter ações voltadas ao território, a partir do território, ainda que sob a égide de uma agenda global, a importância que é a gente falar isso do ponto de vista do seu território e como isso pode engajar mais subjetividades e ações concretas na concretização, né, da agenda da sustentabilidade no momento de colapso global. Então, a pesquisa ela fala um pouco sobre isso. No artigo eu desenvolvo melhor essas ideias, mas por hora é isso que eu gostaria de compartilhar. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui também o meu contato para, enfim, demais trocas e contribuições. É um prazer trocar sobre esse tema. Meu e-mail é carvalhoaline@id.uff.br e nas redes sociais eu sou @tropicaline. Muito obrigada e até uma próxima. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.